nada nesse sentido. Outro sintoma que eu não coloquei aqui, que é muito frequente, é paciente acordar várias vezes à noite para urinar. Então, o esperado é não acordar ou acordar uma vez. Acordar mais de uma vez, a gente já começa a acender o alerta, tá certo? E o que é que acontece? Tem muito paciente que chega comigo e eu pergunto, amigo, o senhor está urinando bem? Doutor, estou urinando bem. Vou no banheiro direto. Então não está urinando bem. E aí eu começo fazendo uns questionamentos sobre como está essa frequência, se tem que fazer esforço ou não, se tem essa sensação de que esvazia ou não, e se acorda à noite ou não. São vários questionamentos que vai me guiar no que eu vou precisar fazer nesse paciente, tá bom? Isso aqui é uma tabela, isso aqui é da parte médica, que geralmente a gente vai fazendo as perguntas e vai marcando lá para saber se esse paciente é um paciente com pouco sintoma ou com muito sintoma, tá? Que vai me guiar no tratamento. Então, antes de ir para câncer de próstata, todo homem com próstata ele pode ter hiperplasia prostática ou prostatite. Prostatite é uma infecção ou inflamação, tem que tratar. Geralmente o tratamento é com anti-inflamatório e antibiótico. Então, assim, percebeu alteração na parte urinária, tem que buscar o urologista, tá? Geralmente vai primeiro no clínico, depois no urologista, mas tem que tratar. Por quê? Porque prostatite de repetição é um dos fatores de risco para câncer de próstata. Então, uma coisa que podia ser tratado com antibiótico começa a ser um fator de risco para um paciente desenvolver um câncer, que é uma doença bem mais complicada de se manejar, tá bom? A hiperplasia prostática, que é uma doença benigna, tem que ser tratado também. Por quê? Porque tem prejuízo na qualidade de vida do paciente. Por quê? Não dorme direito, acorda várias vezes à noite, isso traz prejuízo no outro dia, o homem está mais estressado, o homem está cansado, atrapalha no trabalho, atrapalha no humor. Por quê? Porque não dorme direito. Sendo que de vez em quando tem que estar indo no banheiro, isso também incomoda, tá certo? E por juntar sempre urina, pode aumentar a chance de infecção, tanto infecção urinária quanto infecção prostática, que também aumenta a chance de câncer de próstata. Então, a priori, é isso sobre a doença benigna da próstata, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre o câncer de próstata. O que é que acontece? O câncer, ele é mais frequente na zona periférica. Então, como vocês percebem, aqui está o canal urinário e aqui está o câncer, o temido tumor de próstata. E aí, por que é que eu trago essa imagem para vocês? Porque por se desenvolver geralmente na região periférica, geralmente o paciente não tem sintoma urinário. E aí o homem fala, não estou sentindo nada, completei a idade que tenho que fazer o rastreio do câncer de próstata, mas eu não estou sentindo nada, ano que vem eu vou. No outro ano não sente nada, ano que vem eu vou. E aí vai arrastando e vai levando a coisa na barriga. Vai empurrando, vai empurrando. Quando ele vem sentir sintoma, se for de um tumor, esse tumor teve período para crescer para dentro da próstata, teve período para crescer para fora da próstata, pegando vesícula seminal, pegando intestino grosso, ali na região. Teve tempo para quê? Para mandar tumor daqui para osso, para pulmão, para cérebro. E aí, o que podia ter sido resolvido muito tempo antes, agora a situação é caótica, tá certo? Eu vou trazer para vocês de forma clara, porque eu preciso que vocês entendam a importância, tá certo? Por quê? Porque a gente tem muita resistência do público masculino quando se trata de câncer de próstata e muita gente crente, tá? Tem muita gente crente porque existe um tabu relacionado à questão do toque retal, e eu vou falar mais na frente a importância. Então, pode aparecer em uma próstata normal, geralmente não dá sintomas na fase inicial, tá? Sobre números relacionados a câncer de próstata. É o segundo câncer mais comum em homens, então o número não é pouco. Trabalhei no Filoiola, todo santo dia eu atendia paciente com câncer de próstata. Seja operando, seja na enfermaria, ou seja chegando e a gente sempre atendendo novos pacientes. Um óbito pela doença a cada 40 minutos, e é complicado. Por quê? Porque se o paciente morre do câncer de próstata, ele não morre por causa de sintomas urinários.
Geralmente ele morre por quê? Porque além dos sintomas urinários, a doença já foi para fígado, já foi para pulmão, já foi para cérebro, já foi para osso. É um paciente que tem dor. Por quê? Porque tem fratura nos ossos por causa de tumor que saiu da próstata e foi para o osso. Então é bem complicado, tá bom? Então 25% morre diretamente devido à doença, tá? Muitos pacientes são diagnosticados em estágios avançados. De cada 5 que a gente sabe que tem câncer, um deles já está no estágio avançado e às vezes não tem mais como fazer cirurgia, radioterapia. A gente vai tentar controlar a doença para que esse paciente não venha morrer sentindo dor. Entendeu? Quando os sintomas começam a aparecer, 95% já está na fase adiantada. Então, mais uma vez reforçando, não é para procurar um urologista somente quando tiver sintomas. Tem que ir antes de apresentar sintomas, que é para isso que existe a conscientização, o reforço, que é para isso que existem as diretrizes que dizem que em pacientes, a partir de uma certa idade, mesmo não sentindo nada, tem que procurar o urologista, tá bom? Não é possível prevenir a doença, mas é possível diagnosticá-la precocemente. Por que é que a gente coloca aqui que não é possível prevenir a doença? Primeiro, existe um grande fator genético relacionado ao câncer de próstata. E isso não tem muito que a gente fazer. Por quê? Porque a carga genética, eu herdo do meu avô, eu herdo do meu pai, que herdou do meu avô, e assim por diante. Se por algum motivo eu herdei essa carga genética, não tem como eu modificar, tá certo? Então, um dos principais fatores é a carga genética, tá? E o avançar da idade é um outro fator. Mas quem é que quer morrer cedo? Ninguém quer morrer cedo. Então, se a pessoa quer morrer mais velho, aumenta a chance. E não tem o que eu fazer também em relação a isso, tá bom? Mas existem os fatores modificáveis, que é onde a gente tem que agir. Mas mesmo que eu não consiga evitar de desenvolver o câncer, porque às vezes não tem como evitar, mas o importante é eu saber cedo da doença. Por quê? Porque se eu souber cedo, dá tempo de tratar. Tá certo? Então, a importância é diagnosticar cedo. Sabendo cedo o diagnóstico, a chance de cura é de 90%. Então, de cada 10, um a gente pode não conseguir tratar, mas 9 estão diante de um tratamento e possibilidade de cura. Tá bom? Vamos falar um pouco sobre fator de risco. Os fatores de risco são idade. Tem como a gente mudar a idade? A gente não é dono do tempo. Não tem como fazer. Então, quanto mais a gente vai avançando na idade, maior a chance. Tá? Histórico familiar, não tem como modificar também. Se um parente de primeiro grau tiver câncer, a chance de eu ter em relação à população em geral é 2 vezes maior. Se eu tiver 2 parentes com câncer de próstata, 6 vezes maior. Acho que foi ontem, eu atendi um paciente que tinha 3 familiares com câncer de próstata. Então, de 6, possivelmente ele pulou para 10, 12%. Então, um homem desse, ele tem que estar atento com a saúde. Por quê? Porque ele possivelmente vai desenvolver. Tá certo? Raça negra. Então, raça negra está relacionado com histórico genético. Não tem como a gente modificar. Então, se eu nasci branco, não tem como eu modificar minha carga genética que me deixou com fenótipo e com genótipo branco, da mesma forma o afrodescendente, tá certo? Obesidade, aí aqui a gente tem como intervir, tá? Por quê? Atividade física que faz com que o meu metabolismo e o mecanismo que é o ser humano funcione melhor, então eu tenho que agir dentro disso. Então, relacionado à obesidade, está relacionado à alimentação, atividade física, uso de excesso de gorduras ou não. Então, nisso daqui, nós temos que intervir. Se alimentar bem, prática de atividade física, fazer o acompanhamento anual com o clínico para saber se as taxas estão normais de glicemia, colesterol, triglicerídeo, entre outros. E os hábitos alimentares que eu já falei. Então está aqui. Para quem vai ter picanha ano que vem, tem que... Pronto.
Então, o que é que acontece? Tem que evitar comer muita gordura. Por quê? Porque está relacionado à obesidade, tá certo? É um dos motivos que a gente vai fazer. Por exemplo, a gente percebe que a chance de câncer de um japonês ela é bem menor do que outras populações. Por quê? Porque eles se alimentam muito de carne magra, de peixe. Tá? Mas a gente não está no Japão, a gente está no Brasil. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, que é se alimentar bem, que é ter uma dieta bem balanceada, mudar tipos de alimentação e prática de atividade física. Sobre o diagnóstico, como é que se descobre que tem câncer de próstata? Primeira coisa, história clínica. Isso aqui cabe ao médico, isso aqui tudo cabe ao médico fazer, tá? Mas assim, na história clínica, o médico vai perguntar se o paciente tem sintomas urinários, e às vezes não tem sintoma urinário, porque às vezes não é para ter, mas se durante a conversa ele percebe que o paciente é um paciente afrodescendente, que tem histórico familiar de câncer, ele vai investigar fazendo o quê? Pedindo um PSA, que é um exame laboratorial, tá certo? Para verificar se isso alterou. O PSA ele é produzido pela próstata, então é normal que venha um valor do PSA, e é importante entender os valores. Isso cabe ao médico fazer a interpretação, fazer os cálculos, mas todo ano o homem tem que fazer PSA. E o toque retal? Aí aqui eu vou reforçar um pouco. O que é que acontece? Muito homem fala assim, não, doutor, eu só quero o PSA, eu não quero fazer o toque retal. Só que uma coisa não exclui a outra. Por quê? Porque os dois não são exames de sangue. Um é exame de sangue e o outro é um exame físico, onde o médico vai tocar no paciente. Tá? Então, eu sempre gosto de colocar para o paciente, eu pego 2 objetos e falo o seguinte, amigo, PSA normal e toque normal. Os dois estando normais, qual a chance do senhor ter câncer? 4%. Mas vamos tirar o toque da jogada. Qual a chance do senhor ter câncer? Vai para 20%. O senhor decide se o senhor quer fazer o toque ou não. Eu lhe ofereço o melhor. Mas se o senhor quer sair de 4% para 20%, o senhor está colocando a sua saúde e a sua vida em risco. E aí, a gente às vezes consegue quebrar essa barreira. Tá certo? Então, vamos lá. Eu acho que é o maior medo dos homens. É o toque retal. E eu não sei por que todo esse medo. Primeiro, vamos entender que ele é importante, porque 20% dos casos são diagnosticados exclusivamente pelo PSA. Pelo PSA não, pelo toque retal. Recentemente eu atendi um paciente, 73 anos, e veio com PSA normal. E eu fiz os cálculos e estava normal. Mas eu falei, senhor, bora fazer o toque? Doutor, mais precisa? Eu falei, olha, eu estou lhe oferecendo o ideal. Se o senhor não quiser fazer, pode ser que esteja normal, mas pode ser que não esteja. Ele falou, aí o filho, pai, o senhor está aqui, faz logo. E eu fiz o toque. No toque estava alterado. Pedi biópsia, e a biópsia veio com câncer. Então, é importante. Aquele paciente, ele podia ter ido embora com um câncer, sem ser diagnosticado. Ano que vem, em que situação isso ia estar? Não sei. Mas tem muito homem que se nega, mesmo diante da explicação e do reforço. Qual a finalidade do toque retal? É um exame incômodo? É incômodo. Tem o que fazer. Tá? A gente geralmente usa uma anestesia local, que é uma pomada. Tá? Não demora muito. É em torno de 7 a 10, 12 segundos. Mas isso daqui, meu irmão, não é nada comparado com a doença. Certo? Dói? É incômodo? É incômodo. Mas eu tenho certeza que aquele paciente que está com câncer no osso por causa da próstata, ele preferia voltar no tempo e fazer o toque. Aquele paciente que está com dificuldade urinária, que está com os rins falhando porque o câncer de próstata está obstruindo, ele preferia voltar no tempo e ter feito o toque. Isso eu tenho certeza. E outra coisa, isso aqui não se compara também aos exames invasivos que as mulheres fazem todo ano. Todo santo ano a mulher tem que fazer o preventivo.
E o preventivo é o quê? A mulher fica numa posição incômoda, tem a questão da vergonha, tudo mais, de estar naquela posição, e coloca-se um espéculo, que é um aparelho muito maior do que um dedo. E esse espéculo ele entra na vagina da mulher e abre, para fazer um exame lá dentro, que é o PCCU. Mas a mulher se cuida, e é por isso que a mulher ela morre mais velha do que o homem, porque o homem é cabeça dura e pensa que não, eu sou durão. Meu irmão, quando chega o câncer não tem durão não. Por que é importante? Ajuda a gente saber quando pedir ou não biópsia. Então, se o PSA está normal e o toque está normal, eu não peço biópsia. No caso do paciente que eu trouxe um exemplo de vocês, PSA normal e toque alterado, eu pedi biópsia e veio o câncer. Definir em que estágio se encontra a doença, porque às vezes a gente já no toque percebe se é uma doença que está invadindo aquela região. Então, diante de uma coisa inicial ou de uma coisa avançada, a gente reforça a necessidade. Olha, a situação para o senhor está mais complicada, tem que correr com os exames para a gente resolver logo. Avalia consistência, tamanho e limite da próstata. Sempre que o médico indica também o PSA, o toque. PSA alterado, histórico familiar e para definir o tratamento. Essas daqui são as posições que geralmente a gente faz, tá? Essa daqui, eu nunca fiz, é incômodo, traz um pouco de vergonha e pudor para os homens fazer, tá? Então não tem por que fazer se a gente tem como fazer outras posições. Então, geralmente, ou o paciente de lado ou um paciente em posição ginecológica, que é deitado nessa posição aqui com a perna aberta. É um exame rápido, como eu falei para vocês, tá? Sobre o PSA, também tem que fazer todo ano. Os valores, isso daqui é o médico que vai acompanhar. Mas o que é que eu trago para vocês? Que o PSA normal, que geralmente ele vai de 0 a 4, ele está normal numa determinada idade, tá? Então, com o PSA normal, qual a chance de um homem vir a ter câncer? 10%. Com o PSA dentro da normalidade, de 2 a 4, qual a chance dele ter câncer? 25%. PSA acima de 4, alterado, qual a chance? 35% ou 50%. Mas sempre que alterar PSA, que é um exame da próstata, o paciente tem câncer? Não necessariamente, porque às vezes ele pode ter tido uma hiperplasia prostática, pode ter uma prostatite, que são outras doenças da próstata que podem alterar também. E por isso a necessidade também de fazer o toque. Porque o toque às vezes diz, ó, não tem caroço, isso deve ser uma prostatite. Tá bom? Isso daqui são só números que eu já comentei com vocês. O valor do PSA, a gente faz vários cálculos chamados de relação, densidade de PSA. Se o PSA ele vem crescendo muito rápido ou não, isso aqui cabe mais à parte médica, tá? PSA sempre alterado é câncer? Não. Às vezes é prostatite ou hiperplasia prostática, tá? Então vamos lá. Geralmente como funciona o rastreio do câncer de próstata? Como é feito o diagnóstico? Toque suspeito ou PSA elevado, geralmente o médico vai pedir a biópsia. A biópsia vai entrar com ultrassom e uma agulha que vai furar, geralmente em torno de 12 pontos da próstata, que vai mandar esse material para laboratório. E o laboratório vai devolver, dizendo se é câncer ou se não é. E aqui estão as classificações. O que é que acontece? Se for um câncer mais tranquilo, a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade sobre o tratamento, a chance de se espalhar ou não, mas às vezes o câncer pode ser um câncer mais agressivo e a gente tem que ser mais rápido no tratamento desse paciente. A ressonância é importante em alguns casos, para quê? Para ajudar a saber se a doença saiu da próstata ou não. A biópsia sempre é indicada quando o médico tem suspeita de câncer, tá? Isso aqui é sobre o número de amostras, que eu já falei. Tá? No geral, o câncer de próstata ele cresce de forma lenta, às vezes não cursam com problemas de saúde, tá? Mas em alguns casos ele pode crescer de forma rápida, se espalhando para outros órgãos e levar até a morte. Tá bom?
Sobre sintomas de câncer de próstata. Quando é que eu tenho que me preocupar com câncer de próstata? Geralmente não dá sintoma, por isso que tem que fazer todo ano, antes de aparecer sintoma. De novo, quando vem a ter sintoma, geralmente já está numa situação avançada e complicada, que são sintomas relacionados ao sistema do trato urinário ou então em uma fase já avançada, com dor óssea, com infecção do trato urinário, com insuficiência renal, fratura no osso, problemas importantes na bexiga, pulmão. Então, sobre tratamento. Antes de chegar em tratamento, vamos reforçar o seguinte. Doutor, então, a partir de que momento eu tenho que fazer o rastreio? A partir de que momento eu tenho que ir no urologista saber se eu fazer os exames? Se você não tem familiar com câncer de próstata e você for branco, a partir de 50 anos. Ponto. Só o PSA? Não. PSA e toque. Tem médico que às vezes não quer fazer porque muito paciente não quer fazer, mas é a sua saúde que está em jogo, não é a do médico. Tá? Então, cutuca lá o médico se ele não quiser. Mestre, não queria fazer, mas tem que fazer, bora fazer. Se tiver histórico de câncer, se for afrodescendente ou pele negra, pardo também, a partir de 45 anos. Então, eu acredito que quase todos aqui estão dentro de uma dessas situações. Tá? Então, todo ano tem que fazer. Que é isso daqui, tá bom? Sem fatores de risco relacionado à família, 50 anos, e com fatores a partir de 45 anos. Espera aí. Sobre o tratamento. Existem os tratamentos curativos, tá? Que geralmente são cirúrgico, prostatectomia, que pode ser aberta por vídeo, por robô. Existe a radioterapia, que também é uma terapia curativa. E existe o bloqueio androgênico, quimioterapia e radiofármacos. Quando chega nessa situação aqui, geralmente não é mais curativo, não tem mais como tratar e curar. Mas a gente vai tentar o quê? Controlar a doença. Porque às vezes a doença já se espalhou, mas eu posso fazer com que essa doença que se espalhou, ela diminua os efeitos, as dores e que ela não venha a piorar. Então, a priori, sobre câncer de próstata é isso. Eu trago para vocês o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, meu irmão, se você sabe que todo ano tem que cuidar da sua saúde, que é o templo do Espírito Santo, e você não cuida, ou por teimosia, ou por qualquer outro motivo, pecado. Tá? E a consequência do pecado é o quê? É a morte. Tá? E aí é que a gente vê muito paciente, crente, morrendo de câncer porque é teimoso. Está aberta a perguntas, quem quiser só levantar a mão que a gente vai esclarecer. 2 anos atrás, ou foi 3, quando eu dei essa palestra, eu falei sobre doenças da próstata e falei sobre câncer de pênis. Dessa vez eu optei por trazer esse tema, por quê? Porque é um dos motivos que leva muito homem a procurar o urologista, que são as disfunções sexuais. Tá? Dentro dessas disfunções, nós temos a disfunção erétil e a ejaculação precoce ou prematura. Antes de ir propriamente dito para o assunto, vamos trazer a parte cristã para a situação. O que é que acontece? O sexo foi dado por Deus à raça humana como uma bênção, tá certo? Uma bênção para o homem e para a mulher. Então, é importante que a gente trate com cautela e com zelo essa questão sexual. Por quê? Porque traz prejuízo para o homem e traz prejuízo para a mulher e traz prejuízo para o casamento. Então, a gente tem que focar e ter o cuidado, e se tiver algum problema relacionado a isso, correr para resolver. Por quê? Para não ter problema conjugal, tá bom? Então, vamos lá. A letra não ficou tão legal, mas a gente vai conseguir falar um pouquinho. Sobre disfunção erétil,
nada mais é do que a incapacidade de obter rigidez peniana durante a relação sexual de uma forma satisfatória. Então, durante a relação, o homem antes da relação, tem o libido, tem o desejo, mas na hora do vamos ver, o negócio falha. Existem situações onde o homem falha 100%, onde às vezes consegue ter penetração, e existe alguns casos que o cara não consegue de jeito nenhum, tá? Então, isso traz problemas, principalmente emocionais, questão de vergonha para o homem, porque, falhei naquela hora, e traz problemas para a mulher. Para o homem, porque não teve o prazer, que é uma bênção, teve a situação da vergonha de no ato falhar. Para a mulher, por não ter tido prazer e por às vezes desconfiar que o homem pode estar tendo um caso fora, porque às vezes isso acontece também. Sobre as causas, geralmente nós temos aqui esses 3 motivos, tá? Que são as causas psicogênicas, as orgânicas e o misto, que seria psicogênico e orgânico. Sobre causas psicogênicas, está relacionado muito com o quê? Com a cabeça, com a mentalidade do homem. Então, eu sempre digo, amigo, se a cabeça de cima não funciona, a de baixo não vai jogar a favor. Então, problema financeiro, problema conjugal, problema familiar, perda familiar, problema no trabalho, isso de alguma forma altera a questão de autoconfiança e de capacidade durante a questão sexual. Associado a isso, nós temos as doenças relacionadas à questão psíquica, depressão, ansiedade, transtornos de ansiedade, que vão, de alguma forma, prejudicar. Às vezes, cursando com uma disfunção erétil, às vezes cursando com uma ejaculação precoce, mas de uma forma ou de outra vai trazer prejuízo para o homem e para a mulher. Sobre as causas orgânicas, eu trouxe essa imagem para dizer o seguinte: pode ser um problema na cabeça, no cérebro, né? Pode ser algum problema no conduto e pode ser um problema na região da genitália. Então, existem vários motivos que são as causas orgânicas, que geralmente é aí que o urologista ele intervém. Então, quando é uma causa psicogênica, geralmente bateu no urologista e ele viu que a causa é psicogênica, o que é que ele vai tentar fazer? Ele vai encaminhar ou para o psicólogo ou para o psiquiatra. Para quê? Para sentar, conversar e tentar alinhar e resolver o problema psicogênico desse paciente. Mas ele sempre tem que investigar as causas orgânicas também. Nem tudo é problema psicogênico. Na verdade, muitas causas são orgânicas. E aí, nessas causas orgânicas, a gente também tem que intervir. Qual a importância de trazer isso? Entre 50 e 60 anos, 22% dos homens têm disfunção erétil. Então, aqui a gente tem um grupo que deve estar, a maioria, nessa faixa. Possivelmente, a cada 5, um está com esse problema. Tá? Isso são números, isso é epidemiologia. Acima de 70 anos, sai de 22%, vai para 37%. Só homem com a idade avançada que tem problema? Não. Tá? Porque existem as causas psicogênicas e orgânicas que podem surgir antes dos 40 anos. Então, no Brasil, cerca de quase 9% dos homens têm problema de disfunção erétil. E acima de 40 anos, cerca de metade vai apresentar ou apresentou em algum momento da vida alguma falha nesse intercurso sexual. Sobre as causas orgânicas. Então, assim, sobre a causa psicogênica, se for estresse, problema familiar, alguma coisa nesse sentido, psicólogo, psiquiatra. Às vezes o cara consegue ir lidando com isso. É um momento ruim, um período ruim na vida, mas consegue sanar, porque de alguma forma aquilo foi resolvido. E aí a função sexual volta ao normal. Tá? Mas em alguns casos tem que entrar com medicação, com orientação. Indo para a questão orgânica, aí aqui é onde o urologista tem que sentar, conversar e tentar resolver. Nós temos causas vasculares,
endócrinas, neurogênicas, tecidual e medicamentosa. Então, sobre questão vascular, eu sempre gosto de falar para o paciente que o pênis nada mais é do que uma parte do corpo humano e o corpo é um mecanismo, é uma máquina biológica. Mas quando eu falo do pênis, eu falo, amigo, vocês têm que entender que é como se fosse uma bomba hidráulica. Existe a parte nervosa, a parte elétrica. Então, se tiver alguma coisa prejudicando a parte elétrica, pode ter um problema de disfunção erétil. Se o pênis ele enche e esvazia de líquido, isso é uma questão hidráulica. Então, se alguma coisa está prejudicando o enchimento e o esvaziamento dos corpos cavernosos, que são que deixam o pênis ereto, se isso está prejudicando, vai custar também. Então, por exemplo, a questão vascular está relacionada a isso, por quê? Se o paciente tem colesterol alto, triglicerídeo alto, açúcar no sangue alto, vários fatores que alteram a viscosidade do sangue pode alterar na função sexual. Além disso, se tiver esses homens que geralmente têm essas taxas alteradas, eles têm uma chance maior de ter arteriosclerose, que é como se fosse uma calcificação da parede das artérias. E como eu falei, é questão de enchimento e esvaziamento. Então, se o homem tem nessas artérias, às vezes ele pode ter alguma alteração na irrigação peniana também. Sobre a questão endócrina, aí entra muito aqui a questão do diabetes, tá? Então, não sei se aqui tem, mas o que é que acontece? O diabetes altera significativamente a função sexual do homem se for descompensada. Por quê? Porque existe o que a gente chama de neuropatia diabética, que nada mais é do que um prejuízo nas bainhas de mielina que vão transmitir o impulso nervoso e vai prejudicar a questão sexual masculina. Então, tem que ter um controle do diabetes. Se o homem tem o diagnóstico, tem que fazer o tratamento e o segmento adequado, porque senão o futuro é ter disfunção sexual. E às vezes não resolve com a azulzinha, com comprimido, tá bom? Sobre a questão neurogênica, pode ter alguma coisa relacionada a tumores na região do cérebro, pode ter alguma coisa que altere a função gonadal. Existe um eixo hipogonadal, que vai da hipotálamo, hipófise e vai para o testículo, que está relacionado à produção de hormônios. Se tem alguma coisa lá em cima, nessa região, pode alterar todo esse ciclo hormonal, fazendo com que os níveis de testosterona estejam abaixo do adequado, que vai prejudicar a questão sexual masculina. Tecidual, então, se tiver alguma coisa no pênis em si, existem algumas patologias que cursam com disfunções sexuais. Por exemplo, existe a doença de Peyronie, que é um encurvamento do pênis por causa de calcificação. Esses pacientes, eles têm esse encurvamento, que cursa com dor, que tem um problema durante a relação e piora a função sexual. E, às vezes, quando trata, continua com essa disfunção. E existe a questão medicamentosa. Então, existem alguns remédios que agem na função do sistema nervoso central, geralmente remédios relacionados à epilepsia, anticonvulsivantes, que podem também cursar com prejuízo nessa função sexual masculina. São fatores, geralmente, que podem ser modificáveis. Então, é aqui que nós temos que entrar. Antes de ir para o médico, é aqui que o homem tem que se cuidar. Tem que fazer prática de atividade física, alimentação adequada para ter uma questão vascular adequada. Tem que ter uma alimentação, atividade física, fazer acompanhamentos com o médico clínico para saber se as taxas hormonais estão dentro do adequado. A neurogênica não tem muito o que se fazer, a não ser quando diagnosticar e resolver, tá? Tecidual da mesma forma, e a medicamentosa, existem alguns remédios que não tem como o homem fugir. Se é uma pessoa que tem um diagnóstico de epilepsia, pode ter um prejuízo, mas a pessoa tem que tentar manejar isso de alguma forma. Sobre os tratamentos, vai depender da causa. Se a causa for psicogênica, o tratamento é com psicoterapia, tá? Com psicólogo, com psiquiatra.
Se for uma causa orgânica, aí tem que fazer. Diagnosticar a doença de base. Um diabetes descompensado, melhora o diabetes. É uma doença vascular, tenta melhorar essa questão vascular. É uma doença hormonal, testosterona está baixa. Vamos investigar o motivo dessa testosterona estar baixa. É um problema no eixo lá em cima, no cérebro, ou é um problema no testículo? Não achou um motivo, às vezes dá para fazer reposição hormonal. Então isso daí o médico vai tendo tato. Mas em resumo, resolve a doença de base que está cursando, que está causando essa disfunção sexual, mas também pode entrar já com medicações que vão melhorar essa questão dessa função sexual. É o famoso azulzinho, tá? Melhora em todos os casos? Não. Por quê? Porque existem alguns pacientes que já estão de longa data, que não fez nenhum tipo de tratamento, e as coisas já se complicaram de tal modo que não tem mais como fazer ou resolver com medicação e nem com psicoterapia. Esses pacientes, eles estão sujeitos à próxima opção terapêutica, que seria a prótese peniana, um procedimento cirúrgico, tá? Como ainda há pouco eu falei sobre, por exemplo, a questão da prostatectomia, câncer de próstata. Então, por exemplo, teve uma lesão nervosa importante do sistema relacionado à ereção. E depois da cirurgia o paciente perdeu a potência. Vai resolver? Às vezes não. Às vezes não vai resolver. Então, às vezes tem que ir para a prótese peniana. Existem dois tipos, basicamente, tá? Que é a flexível e a semirrígida, tá? A semirrígida ela sempre vai ficar ereta e a flexível existe tipo uma bombinha, onde ela enche e ela seca, tá bom? Isso aí tem todo um mecanismo. Vamos agora sobre ejaculação precoce, que também é um dos motivos, é um tipo de disfunção sexual, tá? Existem a primária e a secundária, isso aí é o médico que vai manejar, mas a priori o que é ejaculação precoce? Por que é que eu trouxe o conceito? Porque tem muito cara que chega e fala assim, doutor, tem uma ejaculação precoce. Aí eu, primeira coisa que eu pergunto, e que eu trouxe logo no início da palestra, é o seguinte: a sua parceira, ela está satisfeita ou não? Por quê? Porque isso vai me dar a questão de prioridade. Se ele falar, não, doutor, a minha parceira ela está satisfeita, ela consegue ter orgasmo, a gente não está tendo nenhum tipo de problema, eu já fico mais tranquilo. Tá? Mas o que é que acontece? Não, ela tem prazer. Tá bom. Quanto tempo? Não, doutor, 10 minutos, aí eu já tenho... Aí eu pego, é um ninja. Entendeu? Então, o que é que acontece? Tem muito paciente que não é esclarecido. Ele pensa que a vida é um filme pornô. E aí é um problema. Tá? Que tem muito cara que toma como parâmetro, como um normal, aquilo que ele vê num filme. E as coisas não é assim. Tá bom? Ninguém é daquele tamanho e ninguém é aquele tempo todo. Aquilo é um filme, meu irmão. Tá certo? Mas a gente tem muito esse tipo de problema. Sobre ejaculação precoce, qual o conceito na literatura médica? É uma ejaculação antes de 1 minuto após a penetração vaginal. Então, existem algumas situações que o cara, antes de ter a relação, antes de chegar na mulher, ele tem ejaculação. E aí, ele fica insatisfeito porque não teve o prazer de ter o contato e ter aquele jogo com a mulher, e ela fica insatisfeita do outro lado porque ela ficou chupando o dedo. E aí a gente tem que intervir nisso daí, tá? Porque isso traz problema conjugal. Então, a priori, o que é? Menos de 1 minuto após a penetração. Então, é um homem que logo acendeu e acabou. E a mulher que ficou sem nem esquentar. Isso aqui pulou. Quais são os prejuízos? Baixa autoestima. Então, primeira coisa, o homem começa a ter vergonha. Por quê? Porque não tá dando prazer para a mulher e aquilo acaba atrapalhando ele, porque é uma coisa prejudicial. Porque ele sabe que o normal não é aquilo, tá certo? Começa a trazer problemas conjugais. Por quê? Porque a mulher começa a ficar estressada porque ela não está tendo prazer, começa a pensar que ele está tendo um caso fora.
Geralmente os homens, eles cursam com ansiedade, depressão, angústia. Às vezes a ansiedade pode ser o motivo da ejaculação precoce. Então tem muito paciente que já está com aquilo na cabeça e quando vai chegar na mulher, as coisas já aconteceram tanto aqui, que quando chega é mais rápido do que o normal. Então a gente tem que sempre conversar, elucidar. É importante que a parceira do paciente esteja junto para a gente tentar entender também como está a situação. Sobre os tratamentos, basicamente a mesma coisa que falado anteriormente. Existem os tratamentos medicamentosos, então, ejaculação precoce, às vezes acontece em paciente muito ansioso, aquele paciente TAC. Então, às vezes a gente entra com antidepressivo, com ansiolítico, e tira ele do 220, joga ele para o 110, e aí ele consegue ir com calma, e aí consegue sincronizar de uma forma onde demora mais tempo e a mulher consegue ter prazer. E aí cria uma confiança nele, e aí da próxima vez ele já vai menos ansioso para ter a relação, e aí começa a ter um feedback positivo. Existe a psicoterapia, tem que conversar às vezes com o psicólogo também para saber se esse paciente não é muito ansioso, se não precisa tomar algum outro tipo de tratamento, tá? Existem as medidas comportamentais relacionadas durante a relação. Então, em alguns casos, a gente orienta, olha, quando tu estiver perto de chegar ao prazer, a mulher não muda de posição, tenta esfriar os ânimos, que é para quê? Que é para que os dois tenham prazer. A finalidade sempre, pelo menos minha, não é somente do homem ali, mas é da mulher também, tá? E em alguns casos tem que fazer os dois tratamentos, tá? Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então, isso aqui nós lemos lá em Provérbios, a bênção que é a sexualidade na vida de um homem. E se temos prejuízo nessa área, nós temos que intervir. Somente pelo homem? Não. Mas também pela mulher. Se realmente nós amamos, o homem tem que correr atrás para resolver isso por ele e pela esposa. Não é porque eu não estou conseguindo chegar, mas é porque nós não estamos conseguindo chegar ao prazer. A priori é isso, meus irmãos, que é mais tranquilo. Agora está aberta a pergunta.